Irmãos, essa mensagem de hoje, quando eu soube que eu ia ministrar para um culto de mulheres, eu fiquei um pouco preocupada. Na verdade, eu estou tremendo ainda. Eu penso que toda vez que a gente vai ministrar, são tantas coisas, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande você falar aquilo que o Senhor te ensina, aquilo que Ele te fala no secreto. Então, quando eu recebi esse convite da pastora, o meu coração se encheu de alegria. Mas ao mesmo tempo, depois eu cheguei em casa e falei, meu Deus, que responsabilidade. O que é que eu vou ministrar, Senhor? E eu comecei a pedir para o Espírito Santo falar ao meu coração, o que o Senhor tem ministrado a nós nesse tempo? O que o Senhor quer que eu fale, Senhor? Eu gosto muito de ler e escrever. E eu falei, Senhor, eu tenho muitas coisas que eu poderia falar, mas o que é que o Senhor tem? E algo que o Senhor tem movido na nossa igreja nesse tempo é sobre a intercessão. Então eu falei para o Espírito Santo, me fala uma palavra sobre intercessão. Eu também estou aprendendo, mas me fala algo que o Senhor queira falar. E eu comecei a ler alguns textos que eu já tinha lido anteriormente para falar sobre a intercessão. E eu tinha escolhido um texto sobre uma mulher chamada Dorcas. E eu escrevi sobre ela. Mas no meu coração ainda, o Espírito Santo falava, ainda não está pronto. E eu falei, tudo bem, Senhor, então o que é que o Senhor tem para falar? E aí o Senhor me deu uma mensagem muito especial. E essa noite, eu vou direcionar a palavra principalmente para as mulheres. A igreja pode se assentar, amém? Esqueci de falar. Vai ser especialmente para as mulheres. Mas os homens também vão se encontrar nessa mensagem. Porque o Senhor e o Espírito Santo, Ele move a palavra no nosso coração, na sua particularidade. Então, que em nome de Jesus você possa receber essa palavra essa noite. Para começar então, eu vou pedir para a Júlia colocar ali para mim, nós vamos ler uma notícia. Urgente. Menina capturada durante conflito é levada como escrava. A notícia chocou os moradores de Samaria. Uma trágica notícia abalou o território israelita. Família israelita chora a perda da filha de aproximadamente 12 anos. Segundo informações, a menina foi capturada e levada à escrava por estrangeiros. Talvez se você, assim como eu, lesse essa notícia na internet, você talvez não ficaria tão chocado. Porque essa notícia, ela aconteceu há muitos anos atrás, mas ela também acontece nos nossos dias de hoje. Só que a nossa vida no mundo vai nos tornando tão cascadura, que nós começamos a não ter mais compaixão e se compadecer por notícias como essa. E quando o Senhor falou ao meu coração sobre essa mensagem, eu comecei a ler o texto, pensando exatamente o que seria se nós lêssemos isso hoje. Como nós reagiríamos lendo que uma menina de apenas 12 anos, quem aqui é mãe sabe, a minha filha tem 11 anos. Hoje, se explodisse uma guerra e alguém levasse ela, seria a maior tragédia da minha casa. Com certeza vocês também ficariam desolados com essa notícia. E o que é que vamos fazer? Mas foi isso que aconteceu e com certeza chocou aquele lugar. Apesar do conflito que acontecia e lá acontecia com frequência. Vamos ler o próximo. Fontes sigilosas informaram à imprensa que a menina foi levada para a casa de um oficial sírio. Esse homem era comandante de exército. Ele era casado. Ele possuía posses. Mas a data dessa notícia não foi especificada. Então nós estamos diante de uma tragédia. Uma trágica notícia, uma fatalidade aconteceu em um território de Israel. Uma menina foi capturada. Uma família perdeu a sua filha e ela se tornou escrava em um lugar estrangeiro. E segundo as informações do acontecido, foi um comandante do exército que capturou essa menina e a levou escrava para onde ele morava. Vamos ler a próxima notícia. Diante dessa situação,
Provavelmente, o pai se despede da filha, que é levada escrava, e a cena comove os moradores de Israel. Essa notícia, irmãos, ela pode ser lida em detalhes, lá em 2 Reis, capítulo 5. E aí, enquanto eu estava lendo essa mensagem, o Senhor me falou, o tema dessa mensagem é uma palavra com destino. Sabe, irmãos, todos nós que estamos aqui, as nossas palavras, elas têm destino. E eu vou te dizer que você está aqui, você é uma pequena chave de destino para outras vidas. Todos nós somos uma pequena chave. Muitas vezes nós oramos e pedimos que portas se abram. Só que a porta só se abre com a chave certa. Cada um de nós somos uma pequena chave na vida de alguém. Talvez uma notícia como essa ainda não chegou aos seus ouvidos, mas muitas outras notícias já chegaram. Qual é a palavra de destino que você tem lançado diante das notícias que têm chegado aos teus ouvidos? Talvez as notícias estão chegando dentro do seu lar. Como é que você tem reagido? Tudo isso que eu estou falando para vocês foi o que o Espírito Santo me confrontou. Primeiro, ele me confrontou, porque nós temos sido ensinadas sobre intercessão. E eu comecei a orar e falar, Senhor, me ensina sobre a intercessão. Me ensina a ter esse coração intercessor. Me ensina, Senhor, a orar não pelas minhas causas, mas pela necessidade do teu povo. Me ensina a orar com o amor e a compaixão que o Senhor tem. De todas as vezes que as pessoas se colocam diante do Senhor, o Senhor não as julga, o Senhor tem misericórdia. O Senhor se compadece delas. O Senhor sempre olha para elas e diz, tenha ainda esperança para essa minha filha, para esse meu filho. Porque nós, irmãos, nós olhamos para as pessoas com o nosso olho carnal. Mas o intercessor, ele olha com um olhar espiritual. O intercessor não é movido por emoção, não é movido pela carne, ele é movido pelo Espírito Santo. Ele tem discernimento, ele tem sabedoria, ele tem conhecimento, ele tem prudência. Ele escuta, ele não fala, porque quem fala é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo não fala, ele silencia. Porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Então nós somos apenas um canal, nada além disso. Enquanto eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, o que é uma palavra com destino? Sabe, irmãos, as nossas palavras, elas têm destino. E a história dessa menina, nós vamos ler lá em 2 Reis. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. E aí eu vou pedir para a Júlia colocar o próximo slide para nós. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Então, essa ocorrência que aconteceu aqui, existia um período de muitos conflitos entre Israel, entre a Síria, e num dado momento, entre essas lutas, essa menina, que a Bíblia não vai dizer o nome dela, a Bíblia não vai dizer a idade dela, a Bíblia não vai citar ela muitas vezes. Inclusive é um texto que, se você não prestar muita atenção, e eu creio que se não for o mover do Espírito Santo, essa menina passa até despercebida. Porque o enredo dessa história vai levar para uma outra pessoa, que eu também vou falar um pouquinho dela. Mas a mensagem vai focar nessa menina, que ela não tem nome, ela não tem idade, não fala-se nada sobre a família dela. Tudo aquilo que foi escrito antes foi o que eu imaginei quando eu li essa mensagem, pensando nos nossos dias de hoje. Mas a Bíblia vai dizer que esses saqueadores, eles invadiram o território de Israel, e lá entre os cativos, provavelmente um deles olhou e falou: opa, eu gostei daquela dali, pega ela lá para mim, porque a minha esposa precisa de uma escrava lá na minha casa. E aí eu fico imaginando onde estava essa família. Eu falei: Senhor, aonde estava essa mãe e esse pai nesse momento, vendo essa menina ser capturada e pensando: mas ela é tão pequena, como que vai levar ela? Ela ainda brinca. Não diz nada se ela tinha irmãos ou se ela era filha única.
A Bíblia não vai citar isso. E eu fico imaginando, porque se fosse eu a mãe, provavelmente, e aí eu entendi o papel do intercessor. Eu falei, Senhor, se fosse a minha filha, provavelmente eu me ajoelharia, eu imploraria, eu suplicava, eu gritava, eu faria tudo o que fosse possível para pedir. Não leva ela, ela ainda é pequena. Ela talvez nem sabe limpar nada ou ajudar lá a tua serva. Leva eu, leva outra. Me leva, não leva ela. E aí o Senhor falou, o intercessor é esse. Ele olha a dor daquela pessoa, ele vê o que ela está vivendo, e ele se achega na minha presença, e ele diz, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, não olha o que está acontecendo, Senhor, não olha só as circunstâncias, olha quem ela é, olha o que o Senhor fez lá na cruz, Senhor, tenha misericórdia dela, eu estou aqui na brecha, não deixa que o ataque chegue nela, eu estou na brecha, eu tenho estado na tua presença, Senhor. E muitas vezes eu fiquei pensando, há muito tempo atrás, e falava para o Senhor, Senhor, como eu vou me colocar na brecha por uma pessoa? É fácil se colocar na brecha por alguém? Ainda mais quando o Senhor começa a abrir os nossos olhos espirituais. Porque muitas vezes nós queremos ficar numa cegueira espiritual, é mais fácil. Ficar na cegueira espiritual não nos compromete. Mas quando o Senhor começa a nos chamar, e é por isso que eu digo que cada um que está aqui é uma chave nas mãos do Senhor. O Senhor não nos coloca em nenhuma causa para nós nos fazermos de telespectadores. Eu costumo falar para minha amiga Meg, vamos fazer de conta que nós somos samambaia. Nós estamos aqui só enfeitando o ambiente. O Senhor não chamou ninguém para ser samambaia. O Senhor nos chamou para sermos intercessores na terra. Cada um com o seu propósito. E aí o Senhor falou, isso é ser intercessor. O intercessor, ele olha aquela dificuldade e ele fala, eu vou lutar por essa causa. E eu fico imaginando que essa mãe deve ter feito tudo o que ela queria, tudo que ela podia. Talvez esse pai ainda, não sei como tem sido o sacerdote dentro do seu lar. Ele tem sido tua estrutura, mulher? Você tem sido estrutura da sua esposa dentro do seu lar? Talvez aqui tenhamos homens que ainda não são sacerdote nos seus lares, mas serão. Você tem sido estrutura? Não, mulher, nós vamos passar por isso. Vamos orar. Ou você tem dito, ora mulher, vai orando. Porque eu creio que o Senhor tem levantado um exército de mulheres intercessoras. Mas o Senhor também quer preparar um exército de homens intercessores, porque são vocês o cabeça do lar. Quando existir um alinhamento entre o papel da mulher e o papel do homem dentro do seu lar, nós começaremos a saquear o inferno. Mas enquanto um caminha e o outro descansa na sombra, muitas famílias ainda vão ser destruídas. E não depende somente da pastora, do pastor. Depende de cada um de nós. Porque existem situações que nós não vamos poder correr lá na pastora e no pastor pedir para eles irem nos acudir. Mas se nós estivermos preparados, quando a batalha chegar, nós saberemos quais são as armas que nós deveremos usar. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei imaginando o que esse pai pode ter ido fazer. Na minha imaginação, era uma família que realmente servia ao Senhor, e vocês já vão entender por quê. Provavelmente esse pai foi até essa filha e disse para ela, filha, olha, você está vendo o que está acontecendo? Você vai ter que ir com esse homem agora, você vai servir lá na casa dele, servir como escrava, filha, isso significa que tudo que a mulher dele mandar você fazer, faça com excelência. Se ela mandar você limpar, você limpa, toma cuidado. Talvez enquanto essa filha estava indo escrava, esse pai estava pensando, o que esse homem vai fazer com a minha filha? Porque ele está indo levando ela para um país estrangeiro, com outras culturas, onde lá homens podem se deitar e abusar de meninas, porque lá eles não conhecem o Deus verdadeiro. Eu não sei o que foi que ele pensava, mas eu imagino que ele chamou a esposa dele, e ele deve ter falado, vamos exercer o nosso papel, vamos interceder por ela. Mas essa menina foi. Vamos ver o que aconteceu quando ela chegou lá, nessa casa onde ela foi servir. Provavelmente ela foi chorando, provavelmente ela teve que pensar, será que algum dia eu verei meus pais de novo? Será que algum dia eu vou voltar para minha terra? O que será que vai acontecer comigo? E ela se foi.
Possivelmente, quando ela chegou lá, esse homem, que eu ainda não revelei o nome dele, quem sabe o nome dele? O pastor já soprou. Naamã. Provavelmente, quando ela chegou lá, esse Naamã, que era um comandante do exército, provavelmente ele falou para ela assim: olha, minha esposa está aqui, você vai fazer tudo que ela mandar, do jeito que ela mandar. E eu penso que essa menina, então, colheu todas as informações do que é um trabalho de escrava naquele lugar, e por ali ela ficou. Mas existia um segredo nessa família. E a escrava, ela está em todos os lugares. Mas essa menina, ela era diferenciada, porque ela foi como escrava, mas ela era livre. Então, enquanto eu imagino que ela ia fazendo seus serviços ali, provavelmente a mulher começou a ver que ela era diferente. Nossa, uma menina. Eu não sei vocês, mas tem algo que agrada o meu coração como professora, é quando você vê uma menina educada, que fala com educação, que é amorosa. Não que a criança vai ser sempre assim, criança tem seus rompantes, isso faz parte. Né? Eles começam a descobrir a sua autonomia e em alguns momentos eles começam a querer também nos confrontar, porque isso eles estão ali criando a sua identidade. Mas quando nós recorremos a ela e ensinamos, é muito bonito quando você vê uma menina, uma adolescente que é bem educada. Eu vou citar a minha sobrinha, que hoje já é uma mulher, mas eu acompanhei ela desde pequenininha. A Sara era muito educadinha. Ela era muito queridinha. Ela era chorona, continua. Mas ela sempre foi muito, a mãe dela falava, às vezes ela teimava, faz parte. Mas logo ela entendia que não podia e ela já melhorava assim, mudava o seu comportamento. Eu acompanhei ela e eu sempre falava: Senhor, que as minhas filhas possam também ser obedientes ao Senhor e a mim. Que elas vejam em mim um exemplo a seguir. E eu fico imaginando que essa senhora, ela ficou lá: deixa eu ver essa menina. Porque uma criança, em vez de trazer uma escrava boa de serviço, trouxe uma menina de 12 anos. Naamã está querendo o quê com isso? Provavelmente, né? Deixa eu ficar assuntando aqui como é que ela faz as coisas. Mas eu imagino que essa mulher começou a ter algum diálogo com essa menina. E aí, me conta, como que era? O que você fazia lá? Tão nova? Como que é o nome da sua mãe? E eu imagino que essa menina começou, em alguns momentos, dialogar com essa sua senhora. Porque provavelmente ela não era rebelde. Porque a senhora começou a dar ouvidos ao que ela falava. E até que um belo dia, a menina escrava descobriu um segredo dessa família oficial. Eu não sei onde ela estava, mas eu imagino que Naamã chegou com as suas vestes. Provavelmente esse segredo era muito sigiloso, não era exposto em qualquer lugar. Talvez Naamã foi para o quarto e a senhora foi junto com ele, porque geralmente as situações mais íntimas, um casal que é alinhado, um intercede pelo outro, um comenta com o outro: olha, estou passando por isso, vem me ajudar, vamos conversar. E aí às vezes não dá para conversar na frente dos filhos: vamos lá no quarto, vamos lá conversar, vamos resolver isso, deixa eu te contar o que aconteceu. Mas essa menina, provavelmente, enquanto ela passava, ela falou: alguma coisa está errada com o meu senhor, o que será que está acontecendo? E quando ela olhou, ela descobriu: meu senhor tem uma doença, é uma doença grave, contagiosa, e agora? E aí olha o que aconteceu. Provavelmente a mulher foi lá verificar o que estava acontecendo. Pode passar, Júlia. Obrigada. E aí lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 3, provavelmente quando essa mulher sai do quarto, a menina, que já deveria ter um relacionamento com a sua senhora, falou: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria. Tem mais uma palavrinha ali, mas eu deixei para colocar como notícia aí embaixo. A senhora ficou curiosa a saber como poderia acontecer isso. Afinal, tratava-se de lepra. Com certeza, quando ela ouviu isso: como assim? Como? Que história é essa? Quem é esse homem? Em Samaria? Que história é essa, menina? Me fala mais sobre isso.
Mas é lepra, você viu que é lepra? Quando ele tira a roupa escondido, e eu fico imaginando que é a mulher, porque nós mulheres, nós somos assim. Quando os nossos filhos chegam em casa ao nosso marido, ó marido, vocês não pensam que nos engana, porque o nosso olhar é de águia. Vocês chegam com a carinha assim, ó, a gente faz de conta que não viu, mas a gente viu. E aí às vezes a gente fala, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ó, essa camisa está diferente do jeito que você saiu. Ué, e esse tênis que está desse tipo? E essa meia, por que está assim? Ou então a gente fala, vai lá e pega em tal lugar tal coisa. E vai estar lá, porque nosso olhar é de águia. Com os nossos filhos também, está tudo bem? Não. Está tudo bem mesmo? Tá, ela falou que está tudo bem, mas quando a mãe vai lá, alguma coisa aconteceu. Então eu fico imaginando que toda vez que Naamã chegava, essa mulher falava, vem cá, deixa eu examinar como que está essa situação tua aí da tua lepra. Porque a lepra, irmãos, ela causa manchas. E aí eu falei, Senhor, o que essa lepra significa? E aí o Senhor falou para mim, essa lepra significa o pecado. Por vezes, nós achamos que estar perto do pecado não vai nos atingir. Mas a lepra, ela é contagiosa. O pecado, ele é contagioso. Quanto mais você se aproxima, em algum momento, as manchas disso vai começar a respingar em você. E você vai começar a ser contaminado. E sabe o que a lepra ocasiona? Insensibilidade. Esse é o segundo aspecto da lepra, a insensibilidade. E a insensibilidade na vida do intercessor faz com que ele não interceda mais. Se você e eu temos tido tempo e não temos tido tempo de orar e interceder por aquelas pessoas que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, algo está errado conosco. A insensibilidade da lepra está começando a tocar os nossos corações. Mas a lepra não para por aí. Depois das manchas, depois da insensibilidade, ela também começa a aparecer feridas pelo corpo. E nesse estágio, ela já começa a ser visível às outras pessoas. E aí ela começa a constranger, a excluir, até que ela mata. Naquela época, a lepra não tinha cura. Naamã lá fora, ele era um homem respeitado. Aqui no versículo 1 vai dizer que o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã. Ele era comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Então esse embora quer dizer que Naamã tinha uma vida dupla. Lá fora ele era um comandante guerreiro respeitado, mas dentro de casa, no secreto, esse embora queria dizer que existia algo secreto e escondido, que em casa não ficava no secreto, era a lepra. E essa lepra ia matar ele, ia matar a família dele, ia matar a geração dele. E essa lepra dentro dos nossos lares destrói a minha família e também destrói a minha geração e a minha descendência. Então, nós não podemos pensar em se aproximar do pecado. E aí, irmãos, eu vou voltar a falar sobre a intercessão. Quando nós começamos a estudar sobre a intercessão, eu falei, Senhor, intercessão é tão perigoso, porque aí eu vou me colocar, eu lembro que eu comecei a falar isso e mudei. Eu vou me colocar na brecha, porque a pastora nos ensinou, olha, o intercessor, ele fica como um escudo. E aí você começa a interceder, então o ataque vem sobre você. E aí eu fui embora e fiquei pensando, falei, como assim, Senhor? Eu vou me colocar na brecha e daí vai vir uns ataques em mim, e será como que está a minha armadura? E aí se eu for orar por uma pessoa e acontecer alguma coisa? Mas quando eu estava lendo essa mensagem, o Senhor falou para mim, você não tem que ter medo do inimigo. Você tem que ter medo do pecado. Da lepra, porque é a lepra que vai te tornar insensível, que vai começar a deixar com que essas flechas de ataque rompam a sua armadura e te atinjam. Então a única coisa que nós devemos temer é o pecado, não é Satanás. Porque nós começamos a temer Satanás e nós paramos de caminhar. Nós não queremos interceder, nós vamos interceder pelas finanças, nós vamos interceder por uma coisa, mas quando a pessoa precisa ser liberta do cativeiro, nós paralisamos a nossa intercessão. Por quê? E aí eu comecei a fazer uma varredura. Senhor, por quê? Se eu tenho que ter medo do pecado, então me mostra onde o pecado está. E o Senhor começou a me mostrar. E eu já comentei para vocês no testemunho sobre o encontro com Deus, o que o Senhor já estava fazendo na minha vida e falando comigo naquele tempo. Então nós não podemos ser como Naamã, de ter uma vida dupla.
onde aqui dentro da igreja, lá no nosso trabalho e lá na rua, as pessoas nos reconhecem como aqueles que são da quarta igreja, mas dentro de casa nós estamos agarradinhos com a lepra. Porque por vezes nós não queremos deixar o pecado. Só que eu tenho uma triste notícia: o pecado não somente nos mancha, ele nos deixa insensíveis, mas logo logo ele vai começar a aparecer no seu físico até a morte, porque ele mata. Só que essa menina, ela tinha algo diferente. E por isso eu vou dizer, muitas vezes nós pensamos que um homem e uma mulher cheia de Deus é aquela mulher do coque. Tanto que quando eu fui escolher uma mensagem para falar sobre intercessão, eu queria falar sobre Dorcas. Mas aí o Senhor falou, não, você vai falar sobre uma menina que não é dita nem qual é a identidade dela na palavra. Porque eu uso quem eu quero, mas eu uso principalmente aqueles que têm intimidade, relacionamento comigo. Com certeza essa menina era uma escrava livre. Porque quando ela foi para esse lugar, eu fiquei imaginando, será que eu e você, quando passasse lá pelo nosso Senhor e visse que ele tinha lepra, a gente ia falar, eu sei quem poderia curar ele? Depois de ver talvez o meu pai e a minha mãe chorando, porque esse homem tão poderoso, que eu vou colocar, no outro slide está escrito casado e com posses, porque ele não era um qualquer, ele era um comandante. Então, será que nós teríamos essa fala dessa menina? Eu sei quem vai curar. Ah, se o meu Senhor, quando ela fala isso no versículo, essa fala dela é uma palavra com destino. E aí foi quando o Senhor falou, essa mensagem é uma palavra com destino. Sabe por que essa palavra é uma palavra com destino? Porque quando a gente lê, ai, como seria bom se o meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha essa fala de compaixão. Ele o curaria, o meu Senhor. Então ela não foi para lá como escrava. E aí eu fico imaginando que quando ela contou isso para a senhora dela falou, como isso vai acontecer? É lepra. E aí, olha, deixa eu te contar uma coisa. Esse homem que fica lá em Samaria é Eliseu. Você não vai acreditar o que aconteceu lá. Você não vai acreditar o que acontece com o meu povo em Israel. Olha, lá a gente foi liberto do Egito. Sabe o que aconteceu com Eliseu? As águas eram amargas, ele jogou sal. Você acredita que a água ficou frutífera, ficou produtiva de novo? E não foi só isso não. Aconteceu muito mais coisa. Olha, teve um tempo que nós estávamos lá na miséria, estava uma fome naquele lugar, mas quando Eliseu chegou, ele encontrou uma mulher, que ela estava lá juntando uns gravetos, ela já ia comer o restinho que ela tinha, porque era muita fome, e não tinha como ela ir nos vizinhos, porque os vizinhos também já não tinham, estava todo mundo comendo ali escondido, porque era comer, e se viesse alguém, era perigoso até ser saqueado, estava um desespero. Mas você não acredita o que esse homem fez? Ele chegou e falou para ela, não, o que você está fazendo aí? E aí ela contou o que ela estava fazendo, e ele falou assim, não, vai lá, pega então esse restinho de farinha. Menina, ele alimentou todo mundo, não teve fome. Olha, e aconteceu outras coisas. Ele é o sucessor de um outro homem muito poderoso, Elias. Ele jogou a capa... E Eliseu andou, pegou a capa e daí agora ele é profeta. Então, olha, isso é o de menos. Você quer saber outra coisa? Ah, não, mas lepra é muito perigoso. Não, mas espera aí. Você não acredita o que aconteceu. Tinha uma mulher que ele ficava lá na casa dela. Só que daí, o que aconteceu? Ela não podia ter filhos. E ele ficou lá na casa dela, ela servia a ele com tanto carinho. E ele queria fazer alguma coisa por ela. Ele orou, ela ficou grávida. Mas aí, depois de um tempo, ele foi embora. A criança não morreu? A mãe ficou desesperada. Foram lá chamar ele. Ah, ele não cura só lepra não, ele ressuscita mortos. Porque ele veio de lá e chamou a mulher para saber o que estava acontecendo. Entrou lá no quarto, eu não sei o que aconteceu. As notícias disseram que ele deitou em cima do morto e o morto ressuscitou. Essa notícia se espalhou por todo lugar. Então, essa lepra aí, no meu Senhor, não é nada. Só que ele vai ter que ir lá. E aí, eu fiquei imaginando que essa mulher correu lá para Naamã e falou assim, ó, a menina, a serva que você trouxe, você não vai acreditar. Ela falou que tem um homem lá em Israel. Ele é profeta e se você for lá, você vai ser curado. E aí ele deve ter relutado, mas como que eu vou lá? Trouxe a menina cativa. Será que essa menina está falando a verdade? Tá, eu confio nela. A gente já tem aqui um relacionamento. Então deixa eu falar uma coisa para você.
Cada pessoa que chega perto de você e conta para você um segredo, ela quer dizer, eu confio em você, Camila. Eu estou confiando em você para contar esse segredo. Só que eu não posso só ouvir o que a tua boca tem para me falar. Intercede pelo teu Deus. Intercede para o teu Deus. Camila, lança para mim uma palavra com destino. Mas como as nossas palavras terão destino se nós temos vivido com a Bíblia fechada na nossa casa? Como a nossa palavra tem destino se quando o Senhor e o Espírito Santo enviam uma pessoa, nós estamos só preocupadas com as nossas necessidades e as nossas dificuldades? Talvez nós se sentimos essa escrava, eu não vou fazer nada não, está com lepra, problema dele, olha lá o que ele fez comigo, me tirou da casa da minha mãe, agora eu estou aqui, vou ter que limpar, vou ter que lavar. Talvez lá no seu serviço você fale, eu não vou fazer isso aqui não é minha obrigação. Eu vim aqui só para atender telefone, só vou atender telefone. Eu vim aqui só para fazer tal coisa, eu vou fazer só isso. Essa menina não. Ela chegou nesse lugar e ela falou, eu estou aqui, mas eu não sou escrava. Se eu estou aqui, eu vou mostrar que eu sirvo um Deus de excelência. E o que eu vou fazer é de excelência. Eu não estou escrava, porque o meu Deus ressuscita mortos. Se Ele me colocou aqui, Ele tem um destino para mim e eu vou cumprir esse destino. Na primeira oportunidade que eu tiver, essa família vai saber o Deus que eu sirvo. Pode ser que nunca mais eu vou voltar. Ela não era uma mulher, ela era uma menina. Quando eu ouvi isso, eu falei, uma menina, quantos anos será que ela tinha? Eu fui pesquisar. Falei, Senhor, quantos anos será que ela tinha? A Bíblia não disse, por isso eu coloquei ali na minha notícia, aproximadamente 12 anos. Porque provavelmente com 16 anos, os estudos vão dizer que elas já eram mencionadas como mulheres. Ela era só uma menina. E nós, mães, nós temos ensinado a nossa filha a palavra do Senhor, porque elas também serão chave aonde o Senhor as enviarem. Essa menina salvou uma geração. Ela foi uma intercessora. E hoje eu também quero falar algo que o Senhor foi ministrando ao meu coração. Porque eu falei, Senhor, eu queria uma mensagem sobre intercessão. Essa menina era uma intercessora e o Espírito Santo falou para mim, sim. Ela exerceu o papel de intercessora, mas ela tinha um chamado de evangelista. Porque quando ela entrou nessa casa, ela intercedeu por essa família e ela cumpriu o propósito. Então, cada um de nós, o Senhor te chamou para ser um intercessor. Isso não significa que nós vamos atuar na mesma área. E aí você está pensando, e aí, Senhor, eu sou um intercessor, qual é o meu chamado? Nós também tivemos essa pergunta no nosso estudo de intercessão. E aí, eu acho que assim como as minhas irmãs, ficamos ali carregando, igual a internet. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Na hora eu respondi, mas eu fui para casa e eu falei, Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é o meu chamado? E o Senhor começou a falar, o teu chamado é aquilo que quando você ora, o Espírito Santo te conduz a dizer. Então, aquilo que você ora já é uma maneira do Senhor dizer, esse é o teu chamado. Algumas pessoas, quando elas vão orar, quando elas vão clamar por cura. Outras vão clamar por vidas. Outras vão clamar por libertação. Só que cada um de nós somos importantes como intercessores. E foi assim que essa menina fez. E aí, quando aconteceu isso, lá no versículo, deixa eu ver aqui. Lá no versículo 4, vai dizer assim, Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Vamos ver o próximo slide. A Júlia está rápida, hein? Obrigado, Júlia. Era lá. E aí, ele foi até o rei da Síria para contar, olha, aquela menina que eu trouxe lá da cativa, escrava, ela contou para minha esposa umas histórias. Diz ela que lá em Israel, essa lepra aqui, que ninguém sabe ainda, mas que já está quase trazendo evidências para fora, eu posso ser curado. E aí o rei falou, não, já sei o que vamos fazer, vou escrever uma carta. E aí ele escreveu uma carta. Com esta carta, apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Então o rei da Síria escreveu uma carta, não, então tá fácil, vou mandar essa carta lá para o rei de Israel e ele que se vira. E essa carta foi,
Naamã falou, tá bom, dá aqui a carta, pegou a carta, guardou. Ele falou, não, não vai de mãos vazias, leva algumas coisas. E aí assim ele foi levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e roupas de festa. Quando chegou lá, ele entregou a carta ao rei e o rei leu a carta. Quando o rei leu a carta, que estava escrito isso, ele rasgou as suas vestes e ele disse assim, versículo 7. Acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Foi isso que aconteceu. Essa menina, ela levou uma palavra com destino de vida. Mas eu também quero falar de uma outra personagem que, diferente dessa simples menina, essa mulher, ela trouxe uma palavra com destino de morte. E o nome dessa mulher é Jezabel. Essa mulher, ela casou com o rei Acabe. Lá no capítulo 1. Eu não vou voltar, mas eu vou contar para vocês um pedacinho da história. O rei de Israel era Acabe. Muitas vezes, mulheres, nós acabamos agindo como Jezabel. Só que, muitas vezes, nós também temos um Acabe do nosso lado. Que não se posiciona. Que não toma as rédeas do papel do sacerdócio. Então, essa mulher, essa Jezabel, primeiro que esse rei, se ele tivesse sabedoria, ele já não tinha casado com essa mulher. Porque ele fez uma aliança que era desagradável ao Senhor. E quando ele se aliançou com ela começou a manipular e seduzir ele. E ele começou a fazer tudo aquilo que ela queria. Mas ela começou a conduzir as coisas com a maneira dela. Então, muitas vezes, tem pessoas com o espírito de Jezabel que começam a manipular e manipular situações. E quando você, intercessor, está com insensibilidade do Espírito Santo, você pode ser manipulado por Jezabel. Essa mulher começou a manipular ele, ele começou a agir. A Bíblia vai falar que ele foi considerado o pior rei até aquele momento. Por tudo aquilo que ele estava fazendo. E olha como esse homem era, eu falo que um frouxo. Por quê? Eu falei, gente, esse homem era um frouxo. Por quê? Ele viu lá um outro homem que tinha uma videira e ele ficou com vontade de ter aquela videira, porque ele era orgulhoso. Ah, eu sou o poderosão, eu sou Acabe. E aí ele foi lá e falou para esse homem assim, olha, gostei da tua videira, vende ela para mim. Mas esse homem falou assim, não, eu não vou vender essa videira para você, por quê? Essa videira é uma herança de família, eu não vou vender. Aí ele veio embora. Quando eu li a mensagem, eu vi ele vindo assim birrentinho, sabe? Ah, eu queria a videira, ele não me vendeu. Aí a Bíblia vai falar que a mulher, a Jezabel, manipuladora, falou, homem, o que é isso? Aí ele falou assim, você acredita, aquele homem lá da videira? Gente, tem homem que é assim. Não quis fazer o que eu queria aquela videira. Eu ia pagar o que eu pudesse, porque eu tenho dinheiro. Ele falou que é herança. Sabe o que a Jezabel manipuladora falou? Você não é o rei? Oxi, como assim? Como que não vai vender? Vai vender sim, deixa comigo, eu sei o que eu vou fazer. Ó, o espírito de manipulação. Deixa eu escrever umas cartas no teu nome e vou resolver isso. E ela manipulou uma situação para matar aquele homem. E ela manipulou e ela falou, olha, arruma tantos homens mau caráteres, faça isso, faça aquilo, mate aquele homem. E aí a Bíblia vai dizer que Acabe foi dormir sem comer, birrento. Vou dormir, estou birrento, chamou minha atenção, não vou mais, vou sair daqui, nunca mais vou voltar nesse lugar, não vou mais olhar para a cara dessa pessoa, birrentinho, Acabe. E aí, ele foi dormir, e a mulher, não, eu sou Jezabel, eu sei o que eu vou fazer, deixa comigo. E aí, a Bíblia vai dizer que ela lançou uma palavra de destino, mas essa palavra de destino era para a morte, e matou esse homem. E aí ela voltou lá e falou assim, ai marido, olha como eu sou poderosa, manipuladora. Vem cá, a videira é tua agora, está morto. Então nós temos o poder de lançar palavras com destino de vida ou de morte. E isso não é denominação de idade, mas é qual é o Deus que nós temos servido. Qual é a chave que nós temos abrido, quais são as portas que nós temos abrido. Então as nossas palavras, elas têm poder, tanto para a vida quanto para a morte. Essa menina sem nome lançava palavras com destino de vida. A Bíblia vai dizer que esse Naamã que tinha uma vida dupla, ele tinha uma vida dupla.
Mas ele creu naquilo que aquela menina falou, aquela palavra com destino de evangelizar. Trouxe, a Bíblia vai dizer que ele foi lá, encontrou o profeta. Depois lê essa história, que ela é muito legal. Então ele foi lá, e aí o profeta primeiro não atendeu, mas resumindo, ele se apresentou. Porque o rei ficou com medo, mas Eliseu ouviu e falou assim, não, peraí, isso aí é comigo. Então, irmãos, intercessores, quando você estiver passando e alguém falar, olha, fulano de tal está com problema, opa, isso aí é comigo, eu sou intercessor, o que é que está acontecendo? Mas não é para saber da vida do irmão, é para interceder por ele. Foi isso que Eliseu falou, fica tranquilo, você não vai morrer, isso aí é comigo. Você está crendo em Deus, eu tenho um Deus que salva, que restaura, que liberta morto. E outra coisa, ele era tão poderoso que quando ele morreu, que ele foi lançado lá, os ossos dele tinham tanta unção que ressuscitou aqueles cadáveres. Qual é a unção que nós temos carregado? Nós somos essa geração, essa menina era de uma nova geração. Poderia ter sido escolhido qualquer outra serva ou escrava, mas o Senhor tinha um propósito, porque enquanto eu olhava para ela como uma menina, o Senhor falou, não, ela é uma intercessora, uma evangelista, ela vai lá e vai cumprir o propósito que eu tenho para a vida dela. E a Bíblia vai dizer que esse Naamã mergulhou lá no rio as 7 vezes, foi curado, ficou tão contente que ele foi até Eliseu para entregar alguns presentes. E eu falei, Senhor, por que Eliseu não recebeu esses presentes? Porque anteriormente, porque eu fui ler, e Eliseu recebia o pão que a mulher fazia. Ele aceitou dormir no quarto que ela preparou por ele. Ele era um profeta, por que ele não recebeu? O Senhor falou isso ao meu coração. Isso não está na Bíblia. Mas eu fiquei pensando que se Eliseu tivesse recebido aquilo, ele ia pegar a honra para ele. Mas ele não pegou a honra para ele. Ele provavelmente fez esse Naamã lembrar daquela menina escrava. Porque Eliseu falou, não, eu não posso ficar com nada disso. Eu não quero. Leva. A Bíblia vai dizer que o homem que ficava com ele ficou interessado, foi lá, armou. Então, intercessor, fica firme, porque o pecado pode manchar e pode te atingir. Não brinca com o pecado não, porque ele foi brincar com o pecado. Ah, não quis, nós precisamos, vou lá, vou dar um jeito nisso. Ele foi lá, falou, Naamã, ó, o Eliseu não quis, mas agora sabe o que nós estamos querendo? Dá um pouquinho aí para mim. Ele está querendo. E aí provavelmente ele falou assim, Eliseu nem vai saber, nem vou contar para ele. Só que o pecado não fica escondido. Porque Satanás ele dá, mas existe um preço. Tem um preço. Ele foi lá e falou assim, ele chegou e Eliseu falou assim, aonde você estava? O meu espírito estava lá com você, o espírito do Senhor. Porque o intercessor, ele tem visão. Ele não é cego, ele não é enganado, porque ele tem discernimento. Quem não tem discernimento está com insensibilidade. Precisa curar-se da lepra. Ele falou, o que foi que você fez? Olha, esse pecado aí, a lepra é tua agora. Porque não tem outra maneira. O que nos separa, o que nos tem que causar medo é o pecado, não é nada além disso. Não é a palavra que o outro lança, não é a falta do emprego, não é isso, é o pecado. Porque o pecado me separa de Cristo. É isso que causa separação. E foi isso que aconteceu. Mas quando ele ficou leproso, ele falou assim, e tem mais, você não vai ficar com isso daí não, não é teu. Pegou de volta. Eu falei, Senhor, e aí, o que será que aconteceu? E aí eu fico pensando, eu quero chegar lá no céu, e eu quero falar, Senhor, cadê essa menina? Porque olha, o Senhor me falou dela, ela passava tão despercebida quando eu li em outros momentos. Traz essa menina aqui, essa intercessora evangelista. Eu creio, Senhor, irmãos, que aqui no banco nós temos intercessores evangelistas. Intercessores com chamado de libertação. Intercessores com chamado de cura. E as vidas estão lá fora clamando por socorro. E as chaves estão nas nossas mãos. Mas quais são as portas que nós temos aberto? Ou nós não temos aberto portas nenhuma? E eu então fico imaginando que ela deve ter ficado em casa com a sua senhora clamando. Cura ele, Senhor, cura ele, Senhor. Será que essa menina continuou sendo escrava? Eu creio que não.
ela já cumpriu o propósito. Eu fiquei pensando e eu falei, Senhor, eu creio, eu penso que quando esse senhor chegou, ela deve ter ido correndo com a serva, com a senhora, porque daí ela já tinha intimidade, né? A intimidade já estava muito maior, porque à medida que nós nos relacionamos, nós vamos tendo intimidade. Nós começamos a conhecer o olhar, o andar, até o que a pessoa está pensando, eu sei o que está pensando. A gente começa a ficar assim, sensível. É essa sensibilidade que o Espírito Santo quer ter com cada um de nós como intercessor. Você vai saber o que o Espírito Santo está pensando. Você vai orar e a palavra vai vir com vida, porque é o Espírito Santo que está te revelando. E você vai alcançar aquela vida, vai saquear ela do inferno, vai resgatar ela da lepra. Vai falar para ela, olha, você pode ser curada, você pode ser liberta. Eu fui curada. Então, eu fico imaginando que quando ela correu lá, Naamã já veio, menina, você estava certa, olha, e foi um sufoco. Mergulhei num rio Jordão lá, podia ter sido outros, ele mandou no rio Jordão, eu fiquei meio assim, mas bem no fim, ouvindo, lembrando que até ele deitou no morto, o morto ressuscitou. Pulei naquele rio 7 vezes, mas olha aqui, a lepra acabou. Eu tô limpo. Sabe, menino, que eu falei para aquele Eliseu, que eu não vou mais adorar outros deuses. Sabe o que ela fez? Cumpriu o seu propósito, ganhou uma vida para o Senhor. Uma família foi resgatada. E hoje, irmãos, era essa mensagem que eu queria trazer para você. Todos nós temos um chamado. Mas antes desse chamado, qual é a palavra? Qual é o destino das tuas palavras nas vidas? A palavra tem destino, ou para a morte ou para a vida, não existe meio termo. Muitas vezes nós lançamos palavras de morte, até mesmo com o nosso silêncio. Muitas vezes nós lançamos palavras de morte. E foi por isso que eu pedi no início desse culto, vamos interceder por alguém. Cada um de nós aqui tem um chamado para intercessor. Talvez você está aí no banco e fala, eu não, você sim. Porque eu não vou alcançar essa pessoa que está aí no teu coração. Sabe por quê? Porque a intimidade, o relacionamento que ela tem não é comigo, é com você. Só que se ela não vê esse Deus que atuou aqui na Bíblia e que atua nas nossas vidas, em você, a tua palavra vai para ela ter um destino de morte. Então nós, como intercessores, nós temos que ter posicionamento, conhecimento da palavra, porque é a palavra, não é a minha palavra. A minha palavra é cheia de emoção, movida pela emoção. O intercessor não consegue agir no espírito, porque a emoção nos engana. Mas, quanto mais eu estiver no secreto, por isso eu disse, não importa se você está no banco, não importa se é lá fora, não importa se é na sua casa, você é escravo ou é livre? Porque ela era livre, ainda que existisse sobre ela uma sentença de escrava. Cumpra o propósito que o Senhor tem colocado no teu coração, aonde você está. Não espera, eu vou começar a fazer quando eu estiver naquele outro cargo. Eu vou começar a fazer quando eu puder ter na minha casa uma sala. Eu vou começar a fazer quando eu puder sair com o meu carro e dar carona para o irmão. Eu vou começar a fazer quando eu me estabilizar financeiramente. Não, começa como você está. Você é escravo ou é livre? Ela não era escrava, ela era livre. Quando ela chegou naquele lugar, ela mostrou quem ela era. Pelos frutos que ela carregava dentro dela. Então que nós possamos começar a frutificar e nos tornarmos verdadeiros intercessores por essa geração, por essa nação, porque de nós também sairão novas gerações, e na nossa casa, os nossos filhos. Então, irmãos, eu gostaria de que você se colocasse de pé.